Bueno, buenas tardes. Dale, entonces. Eu acho que Bueno, ahora sí, buenas tardes. Creo que se escucha bien. Ustedes dirán por el chat. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno. Un lujo. Mi nombre es Fabricio Scarabino. Si bien la charla va a ser en portugués, voy a hacer una breve introducción en español. Yo soy docente de la Universidad de la República y también investigador honorario del Museo Nacional de Historia Natural. Es un placer recibirlos, tanto los que están presentes aquí, a nivel presencial, físicamente, y también en forma virtual, con este formato híbrido de esta charla, que, como ven en el flyer, está coorganizada y apoyada por una serie de instituciones. En primer lugar, bueno, estamos en el Museo Nacional de Historia Natural, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, la primera institución científica de Uruguay, fundada hace muchísimo tiempo, que bueno, felizmente estamos en un nuevo edificio que está siendo refaccionado y que ya contiene a varias áreas, como justamente el área de malacología, el estudio de los moluscos, que es lo que nos convoca hoy en esta charla. Va a presentar la Máster en Ciencias Fernanda Silva. Ella es brasilera, es bióloga. Ella está haciendo el doctorado en el Museo de Zoología de la Universidad de San Pablo, que justamente, obviamente, apoya con su venida esta presentación. Y como yo les decía, soy docente de la Universidad de la República. Este trabajo permanente que realizo en el museo está dentro de mis actividades del Centro Universitario Regional del Este, en el cual soy docente. También tengo el gusto de participar de la directiva de la Sociedad Malacológica de Uruguay, que apoya esta iniciativa y que estuvo apoyando estos días. Fernanda ya está hace varios días trabajando en este museo y justamente dedicándose a lo que vamos a ver, el estudio de estos caracoles. La Fundación Azara, una institución argentina, también está apoyándonos de distintas formas, sobre todo con materiales de trabajo tan necesarios para poder organizar todas las muestras que estamos analizando de estos caracoles. Y también el Espacio de Arte Contemporáneo, realmente estamos muy agradecidos porque ellos muy bien previeron la posibilidad de que vengan artistas de otros lugares y que puedan alojarse acá en una residencia que muy bien previeron y que muy generosamente la están compartiendo para que personas como Fernanda puedan alojarse acá, lo cual facilita enormemente la visita de investigadores de otros lugares. Así que, bueno, la charla o presentación se ha denominado Los caracoles terrestres más grandes de Sudamérica, y bueno, ya Fernanda les va a hablar en detalle. No todas las especies de este grupo son enormes, vamos a ver, pero bueno, son especies muy típicas de Uruguay, por muchas cosas que vamos a ver, y nos resulta particularmente interesante agradecer también a ver, pasando. Es un gran gusto agradecer a generaciones pasadas que están presentes permanentemente a través de su legado. Hay dos investigadores en zoología que trabajaron
trabajaron en el Museo Nacional de Historia Natural y en otras instituciones, sobre todo la SARI, todos ellos ya fallecidos, pero que a nivel mundial realmente hicieron un gran aporte al conocimiento de este grupo y dejaron un legado enorme en términos de colecciones que en su momento no pudieron estudiar del todo, o más allá que las pudieran haber estudiado, felizmente están presentes para justamente seguir siendo estudiadas y cumplir con esa máxima científica de poder replicar las observaciones. José Lazar y Miguel Klappenbach entonces hicieron una colección enorme e investigaron también de este grupo de caracoles, muy representativa, que Fernanda se llevó una gran sorpresa de todo el material, y que felizmente al estar en este nuevo local, con los laboratorios que tenemos, podemos organizar esas muestras, podemos analizarlas, fotografiarlas, podemos investigarlas finalmente, porque realmente en el museo no tenía en muchos casos condiciones mínimas para desarrollar una cantidad de actividades que ahora sí pueden. Este año falleció Osmar Santos, un científico ciudadano, un artista muy reconocido de Rivera, que también tenía mucho contacto con Brasil, naturalmente, vivía en una ciudad fronteriza, y él tenía un gran interés por estos caracoles de tierra. Eso no es novedad. Federico Lange de Morretes, un brasilero que también era pintor, artista, también se vio fascinado por estos caracoles y también los investigó. Entonces, este grupo de caracoles convocó, como vamos a ver a lo largo de miles de años, a los humanos, nos siguió convocando en estas últimas décadas, nos convoca ahora y nos va a seguir convocando, espero, mucho por una cantidad de aspectos que realmente llaman la atención de estos caracoles. Quisimos en el marco entonces de la visita de Fernanda, que está haciendo su doctorado, realizando parte de este grupo de caracoles, poder compartir con el público en general que estaba realizando. Y bueno, entonces, muchísimas gracias a todas estas personas que justamente simbolizan este espíritu de lo que son los museos, ¿no? De que es una antorcha que se va pasando de generación en generación con todo lo que pueden dejarnos de legado tantas personas. Siguiente. Esta es una muestra súper pequeña de los conjuntos de ejemplares, es decir, los lotes que están depositados aquí abajo en los laboratorios y colecciones de malacología de este museo. Muchas generaciones aportaron material, es particularmente valiosa la colección por las grandes series que hay de ejemplares que permiten tener la variabilidad. Las colecciones biológicas no son colecciones de sellos o de monedas, que tenemos uno de cada uno, sino es importante entender la variabilidad biológica a través de estas muestras. Realmente nos encontramos que el material estaba para poderlo estudiar, felizmente guardado, disponible, pero bastante en necesidad de ser limpiado, lavado, y así que estuvimos lavando muchísimo material que quedó espectacular para poder ser fotografiado. Más de 1000 fotografías se van sacando, se van registrando de todos estos ejemplares estos días. Así que la siguiente, justamente acá vemos a Fernanda con la camiseta puesta del museo, literalmente del Museo de Zoología de la Universidad de San Pablo. Es una institución líder en el estudio de la biodiversidad a nivel mundial. Realmente hace décadas que aporta muchísimo y es un gusto poder de esta forma también comenzar de a poco a generar este tipo de intercambios, y hemos trabajado muy duro para llegar a este tipo de instancias en donde pueda venir gente, en donde, como vos, es muy de a poco que estamos pudiendo, con tanto esfuerzo y el apoyo de tantos estudiantes, investigadores vinculados, poder llegar a este momento de una disponibilización masiva de ejemplares, que no es sencillo, sobre todo la falta de personal rentable. Así que bueno, es un gusto. Creo que ahí termina mi breve introducción. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, vamos a
pueden dejar preguntas en el chat que van a ser respondidas al final, y es al final que van a ver justamente también se va a habilitar para poder hacer preguntas, tanto acá presencial como online. Bien, así que Fernanda vai falar devagar, aos poucos, tranquila, para que todo el mundo entienda. Y bueno, adelante, te voy a pasar el micrófono de acto solemne. Tá ouvindo? Obrigada, boa noite a todos. Obrigada por essa introdução. Obrigada pela ajuda. Vou falar então hoje sobre esses grandes caracóis que habitam então a região sul-americana. Como o Fabrício já introduziu, sou do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, faço doutorado com esses lindos animais, e vocês vão ver o porquê são tão lindos. Falando um pouco então, introduzindo um pouco sobre esses animais, eles estão alocados dentro de um agrupamento que taxonomicamente, dentro da biologia, a gente denomina família. Então, eles estão dentro da família com esse nome complicado, que é Strophichilidae, e são a família de caracóis terrestres pulmonados. Por que pulmonados? Porque tem caracóis que não utilizam o ar para respirar. Alguns respiram por via cutânea, outros com brânquias, principalmente os que vivem em água doce e os marinhos. Então, algumas características, né, desse grupo essa abertura chamada pneumóstoma, que, deixa eu ver se eu consigo aqui. Que é a abertura, então, por onde eles respiram, que é, então, a grande característica do grupo, a qual quando se abre, entra o ar, quando se fecha, o ar que entrou, então, joga o oxigênio para o restante do organismo do animal. Então, deixa eu passar para vocês. Enfim. Probleminhas técnicos. Não estou conseguindo. Bom, mas, de todo fato, uma outra característica é que eles são hermafroditas simultâneos. O que isso significa? Então, o que significa? Eles possuem os dois sexos. Eles possuem em um mesmo indivíduo o sexo masculino e o feminino. E eles são hermafroditas simultâneos porque na cópula eles fazem essa troca de esperma ao mesmo tempo. Então, os dois indivíduos saem fecundados. E é mais ou menos isso que acontece, a troca feita pelo pênis. Então, eles trocam por um mesmo orifício, que é esse polo genital, que é esse aqui. Então, por esse polo genital é onde eles fazem a cópula e onde eles também depositam, né, os ovos. Sim, isso é um ovo de caracol. Parece de pássaro, parece de serpente, é um caracol. São os maiores ovos que os moluscos colocam, né, caracóis no caso, na terra. Então, esse grupo coloca um poucos ovos, mas não é à toa, porque pelo tamanho do ovo, saindo pelo orifício genital, realmente é um gasto de energia muito grande. Bom, então, falando um pouquinho desses caracóis, o autor Becquat, em 1948, fez um grande trabalho onde fez descrições dessa família. Grandes descrições do gênero, das espécies e um pouco também da família geral. Algumas características que ele considera dessas espécies
para esse grupo é a concha, então, com esse formato ovoide, né, mais globosa. A concha ela é mais alta do que larga. Ela possui uma borda na abertura bem formada e espessada. E muitas vezes é expandida, refletida. Esse grau de expansão, né, também é uma característica que varia de algumas espécies. O lábio, que é essa borda, né, da abertura, que é, então, o lábio, que a gente fala lábio externo no adulto. Ele só é considerado adulto quando esse lábio está formado. Uma outra característica é essa concha embrionária, que é a concha a qual o caracol já nasce com ela. Então, é uma conchinha formada dentro do ovo. Então, a característica é que essa concha seja volumosa, ela geralmente tem fortes esculturas, lísteras, ou costelas verticais, e as estrias espirais. E também, em alguns casos, tem granulações. Uma outra característica é o umbilico relativamente estreito e fechado. Esse umbilico é diferente do que a gente conhece como umbigo, ele é uma cavidade, na verdade, uma depressão circular na parte axial da concha, formada por esse fechamento do lábio externo. Bom, dentro desse grupo maior da família Stupequilidae, nós temos outros dois grupos menores, que são as subfamílias, que é a Stupequilidae, que está agrupada em 8 gêneros, com 35 espécies conhecidas hoje, e um gênero que é fóssil. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E a outra grande subfamília é a Megalobolinidae, que contém apenas um gênero e tem aproximadamente 80 espécies em toda a América do Sul, e dessas 80, 60 ocorrem no Brasil aproximadamente, mais pela literatura. Conhecendo um pouquinho eles, esse é o Austoboros, ele é endêmico aqui do Uruguai, ele tem aproximadamente de 20 a 40 milímetros, então 2, 4 centímetros, ele é menor. Ele está dentro da mesma família que os maiores, mas ele é um dos gêneros que não tem um tamanho tão avantajado, mas possui todas as características. Os sufoqueiros, também conhecido no Brasil, ele tem aproximadamente de 50 a 70 milímetros, aí seus 5, 7 centímetros, e tem essa característica da concha meio escurecida, com essas marcas. Meninaba, que é muito parecido também com os sufoqueiros, que possui aí seu tamanho de 3 a 7 centímetros também. Esperionépio, ele é um pouco maior, um pouco mais robusto, mas também não é tão grande quanto os maiores que nós veremos mais para frente. Ele tem aproximadamente de 5 a 7 centímetros também. Bom, o Antinus, ele é arborícola, diferente dos outros, da grande maioria, que são terrestres, que vivem realmente no solo. O Antinus, ele tem aproximadamente de 3 a 5 centímetros, é um pouco menor, a concha um pouco mais alongada, e o Quiliboros, que é endêmico do Chile, e é menorzinho, possui de 2 a 4 centímetros. O Goniostomos, ele é um pouco maior, de 4 a 6 centímetros, e a concha dele é bem alongada, com uma abertura também alongada. É um gênero diferenciado dentro do Fucliide. O gênero Cataraca, que possui aproximadamente 4 centímetros, e o Euboros é endêmico do Uruguai, e é o gênero fóssil, que ocorre muito aqui em alguns sítios arqueológicos, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente.
e o grande astro da noite, que é o Megalobolinus. Esse gênero, bom, o próprio nome diz, Megalobolinus, ele é realmente é a maior espécie sul-americana de caracol. Ele vai de 5 centímetros até 17, porém, dependendo da espécie, dependendo de como é encontrado, é capaz de encontrar de 20 centímetros. Isso só de concha, sem contar a parte mole, que é a parte mole, toda essa parte esverdeada do corpo dele. Aqui mais algumas fotos. Então, você considerar 20 centímetros, quase, só de concha, imagina o corpo desse animal alongado, como na segunda foto. Bom, então as diferenças dentro dos Ostrochelídeos, elas são baseadas na forma da concha, na estrutura da concha embrionária, na volta corporal e no tamanho e o lábio, né? Que é o lábio externo, né? A borda, que muitas vezes diferencia em questão de ângulo, cor. Então, também tem essa diferenciação. Falando um pouquinho da biologia desse grupo, a maioria, então, é herbívoros, e alguns dentritívoros. Eles são noturnos e passam por alguns momentos de dormência, ou estivação, em tempos de seca, ou hibernação, em tempos de frio. Eles se mantêm durante o dia, protegidos, então, por vegetação, serrapilheira, humus, solo, e não se tem evidências, né, de espécies herbívoras para a megalobolina. Eles vivem, então, em regiões secas ou úmidas, de altitudes ou não. Então, há espécies que variam, né, de ambientes. Eles possuem, para os processos de hibernação, estimação, uma estratégia que permite eles viverem esse longo período de seca ou inverno, que eles fazem uma camada de muco bem espessa e abaixo do metabolismo. Então, eles conseguem viver muito mais tempo naquelas condições que não são ideais para eles e conseguem, então, voltar com a atividade metabólica quando estiverem em um ambiente mais confortável. Então, eles formam... esse aqui é um outro grupo, mas aqui eles também fazem essa camada de muco. A distribuição, então, dos Ostrochelídeos, ela tem a distribuição sul-americana e as espécies, dos gêneros, né, elas possuem distribuições geográficas mais restritas. Então, dependendo do gênero, da espécie, você vai encontrar em determinada localidade, em determinado país, em regiões. E essa distribuição, por exemplo, é uma distribuição do gênero Megalobolinus somente para algumas espécies. E é uma distribuição mencionada, por exemplo, na literatura. Então, é possível observar que, dentro do mesmo gênero, há espécies ao longo da América do Sul e há espécies que convivem juntas, dentro do mesmo ambiente. Então, se as espécies vivem, gêneros também são encontrados juntos. Para o Uruguai, a gente tem 6 espécies de Megalobolinus, que dizemos assim serem mais comuns de serem encontrados, quando são encontrados. Que a espécie Longatus, músculos, hemácidos, intertextos, globosos, foraminantes. Só que essas espécies, elas são descritas na literatura com as suas distribuições originais. Contudo, a identificação desse material, para se ter certeza da espécie não é tão fácil. Então, tem os desafios. Inclusive, um dos fatos é você não ter acesso ao material representativo
tipo da espécie. Então, aquele material referência para você consultar, para você realmente saber se aquelas características daquela concha bate com a descrição. Então, nem sempre é fácil essa identificação. Outros dois gêneros, no caso as espécies que ocorrem aqui no Uruguai, são o Antinus albolabiatus e o Alsoborus lutescens. Bom, então, como o Fabrício mesmo falou, referente à coleção aqui do museu, esses animais, os megalobolinos, eles têm uma representatividade muito grande e, exatamente por ser muito representativo, se tem essa também dificuldade de se determinar as espécies, a partir dos locais. Então, é uma coleção fantástica, realmente, porque ela é muito bem representativa em questão da América do Sul. Ela não tem representantes somente do Uruguai, ela tem representantes de vários outros países da América do Sul, e que é possível fazer, então, um trabalho comparativo. Então, é muito importante. Aqui é um pouquinho dos processos, né, que nós fizemos de organização, das fotos, inclusive. Esse lote aqui é um lote, inclusive, do Brasil, que mostra exemplares grandes, que é um diferencial de algumas regiões do Brasil. Bom, esses são são 3 trabalhos, diante de muitos, que se tem sobre distribuição de espécies, né? Sobre checklists, vamos dizer. Que é possível consultar, então, a distribuição, principalmente esses 2 trabalhos, com a distribuição focada na América do Sul, no Uruguai. Bom, então, falando um pouco sobre a importância desse grupo, é importante falar também sobre a conservação do ambiente em que ele se encontra. Então, como ele se encontra em regiões ou secas, ou de umidades, ou de umidade, então a importância de conservar as áreas nativas desses animais, já que eles são de grande importância biológica. Então, assim como quando você degrada a área em que ele está, você está também permitindo que ele se extingue. Então, não é somente a área que será degradada, mas também não só essa espécie, como todas as espécies que ali se encontram. E é algo que vem acontecendo, né? O desmatamento para a formação de pastos, plantações. Então, é algo que é importante a gente frisar a conservação do ambiente também. Falando um pouquinho de conservação, aqui no Uruguai ainda não se tem tanta ocorrência do caramujo gigante africano, mas ele é bem comum em outros países, e é um problema ecológico. A prospecção que esse animal chegue aqui, então é importante a gente saber sobre a conservação, comparando principalmente com as espécies do gênero Megalobulinus, pois eles são semelhantes, e uma das problemáticas em outros países é, inclusive, o extermínio da espécie nativa, confundindo com a espécie exótica. Então, falando um pouquinho, aruá do mato é como é conhecido no Brasil esse gênero Megalobulinus, né? Então, a espécie ela é conhecida popularmente por esse nome, e, né, o gênero Megalobulinus é muito confundido com a Lissacatina fúlica, que é a espécie invasora em diversos países. Como eu falei, a prospecção, inclusive de acordo com o trabalho de Teles e colaboradores de 2022, que haja essa expansão da espécie para outros países, inclusive para o Uruguai. Uma das problemáticas, né, da Lissacatina é que ela é generalista.
e ela é encontrada facilmente em ambientes antrópicos. Então, ela se adapta muito bem. Aqui exemplos, né, de como ela se comporta em meio a regiões antrópicas. Então, não se encontra apenas um indivíduo, muitas vezes se encontra em massa, e realmente se torna um problema de saúde pública também. Algumas características que dá para diferenciar essas espécies é em questão da concha, que a lissacatina, ela possui uma concha muito mais pontiaguda, ela não é tão globosa, ela é mais alongada, e a borda dela, a borda da abertura, ela não é refletida. A gente fala que ela é cortante. Então, mesmo a buta, ela não tem aquela borda mais gordinha. Então, é uma das diferenças que a gente tem. Além da diferença da franja bucal, que é os bigodinhos. O Megalobolinus é o único gênero que possui essa estrutura, que é uma estrutura sensorial. Então, esses bigodes deles são sensorial e somente esse grupo tem. Então, é algo fácil de você identificar para diferenciar da catina, por exemplo, que é esse de baixo, que não possui. E outra questão também é que os megalobolinos, eles possuem uma baixa densidade populacional. Como eu falei anteriormente, em questão dos ovos, eles colocam poucos. E a catina, por exemplo, ela coloca muitos. Ela coloca a questão de 200 ovos. E elas têm uma taxa de reprodutividade muito maior. Então, ela consegue, além de se adaptar melhor, ela tem mais chances de viver no ambiente. Além de elas serem suscetíveis a parasitas que transmitem doenças. Todos os caracóis terrestres têm certa suscetibilidade para esses parasitas. Porém, a lissacatina é muito suscetível. Então, as chances de se encontrar um caracol desse contaminado é muito maior. A doença que ela transmite é a angiospermose abdominal ou a meningite eosofílica. São duas doenças que acabam passando despercebidas por não serem tão comuns, mas que há casos de morte por conta dessa doença. Elas também são consideradas como praga agrícola. Então, como elas são generalistas, elas se alimentam de tudo. Então, independente da plantação, ela vai atacar, ela vai comer. E o fator biológico, que é a competição por recurso com o caracol nativo, que é o Megalobolinus. Então, ele vai competir com o ambiente, vai competir com alimento. Então, é algo que, se ele tem uma alta taxa de reprodutividade, ele vai se espalhar muito mais no ambiente do que o nativo. Então, a concorrência é muito mais alta. Chances do nativo acabar se extinguindo naquela região ou tendo uma maior dificuldade de se manter a espécie naquela localidade. Bom, então, como eu falei, né, os megalobolinos, eles fazem parte desses caracóis que não são tão suscetíveis, porém são. Então, é preciso ter cuidado no manuseio. Eles não são tão fáceis de serem encontrados, mas quando são, o correto é manipulá-lo com luva ou tentar pegar somente pela parte da concha e mesmo assim, sem luva é arriscado, pois eles podem, eles passam um no outro e esses parasitas ficam exatamente no muco. No Brasil, principalmente, eles são criados como pets. Não é algo legal
Não se tem uma legislação certa para essa criação, afinal de contas, são animais nativos, mas muitas pessoas criam porque eles são animais tranquilos. Mas animal nativo, silvestre, tem que estar na natureza. Atualmente, esses animais também são utilizados em rituais religiosos, seja só a concha ou animal vivo também. E uma problemática, inclusive, para algumas espécies é que algumas estão em extinção. Bom, aí vocês podem ver que é comum encontrar na internet para vender conchas de megalobolimus, seja para rituais ou seja até mesmo para artesanato. Bom, falando um pouquinho então da maravilha, que é os caracóis mega, eles são encontrados aqui na América do Sul. Porém, eles têm primos distantes, que quando o continente ele era dividido em Gondwana e Eurásia há 550 milhões de anos, a América do Sul era ligada ao continente africano. E os primos distantes estão na África. E são esses. São as duas principais famílias que vivem na África, perdão, e que não se tem uma estrutura tão parecida como os outros estrofequelides sul-americanos. Mas eles são primos pelas outras características. Então, a família Acavide, o gênero Acavis, por exemplo, eles são bem brilhantes, né? Eles possuem uma forma diferenciada, mas as cores sim são exuberantes. A família Dorcasiide, com o gênero Dorcasia, que é bem mais achatada, né, mais redonda, e o Trigonéphorus, que já tem um jeito de bulimulide, né, da forma bulimuloide, mas é menor. Bom, então falando um pouco da importância, não só biológica ou ecológica desses animais, os moluscos, né, isso não só o gênero Megalobolimus, tem importância na alimentação, né? Ele é usado muito na culinária e, assim como falei anteriormente, em ambientes de rituais, ambientes simbólicos, inclusive nas ornamentações, adornos. Era muito comum os povos hispânicos utilizarem esses animais para se fazerem adornos e também para fazer instrumentos musicais, além da alimentação, e também para alguns rituais, isso antigamente. Como, por exemplo, em alguns trabalhos da Fundação Leopoldino, ela trabalha em alguns sítios arqueológicos, alguns estudos feitos nesses sítios, mostraram, inclusive, a utilização das conchas para fazerem diferentes adornos, colares com diferentes partes das conchas, inclusive. Foi constatado também no sítio arqueológico na Córdoba que uma espécie muito utilizada é o Megalobolimus floretizianus, que era, dentro desses trabalhos, a espécie mais utilizada para se fazer esses adornos. No Uruguai também há muitos sítios, alguns trabalhos, inclusive da mesma pesquisadora, que citam alguns sítios ecológicos que também são encontrados vestidos de megalobolimus. Bom, então a importância dessa parte arqueológica também que envolve a espécie, que envolve o gênero, é sobre a mobilidade cultural que se pode inferir a partir do encontro desse material nesses sítios arqueológicos, né? Assim como também a distribuição dos caracóis megalobolimus, já que muitas vezes se conhece a espécie de uma determinada região e se acha estranho ela
se deslocado a uma distância muito grande. Por exemplo, uma inferência à mobilidade desses povos também. Os adornos feitos com essas conchas também eram indicados como artigo de luxo dentro das populações, né? Então, era da alta sociedade se ter um colar com conchas, tanto com partes da concha como com conchas inteiras. E também ela representa uma associação com o espiritismo, né? O submundo, onde, por ser um molusco, tem a questão do ciclo da água, que inclui o nascimento, a morte, e é como a água uma fonte de vida. Então, assim como os caracóis dependem da água, de certo modo, para sobreviver numa certa umidade, eles associavam também a essa questão espiritual. Então, os artefatos feitos por esse gênero, né, megalobolinos, eles provavelmente tinham grande valor em santuários, em caçadores, coletores, dos grupos pré-hispânicos, né, encontrado muito em cemitérios, exatamente utilizados para esses rituais. E também se tem um recente estudo que é utilizado, depois da queima da concha, o pó como substância psicoativa, psicoativa da concha. Então, é meio estranho, mas é um uso que realmente é o diferencial, mas que está totalmente ligado a nós também, esses caracóis. Ali, a imagem do cacique com o colar feito por partes da concha de megalobolinos. Bom, por fim, hoje a gente trata esse caracol não só como um animal voltado, né, para a ecologia dele, a gente viu também a importância que ele tem na sociedade, na parte antropológica, e ele também é utilizado, muitas vezes, em processos educacionais. Então, a gente utiliza esse modelo exatamente para falar um pouco sobre a importância ecológica, mostrar que desmistificar o fato desse animal não ser, tipo, ai, nojento, porque eles são fofinhos. E realmente, quando você tem uma maior manipulação, você consegue entender melhor o grupo, você consegue entender melhor a sua ecologia, então aproximar, né, esse grupo tão menosprezado, vamos dizer assim, a população, seja estudantes, crianças, né, estudantes formandos, enfim, e a sociedade como um todo, né? Então, a gente também tem essa questão da importância educacional com esses animais. Bom, algumas referências e muito obrigada, gente. Bueno, bueno, antes de abrir para hacer preguntas, agradecer muchísimo a Fernanda toda la presentación y, bueno, todo el trabajo que viene desarrollando, que realmente es un trabajo en conjunto súper rico, que, bueno, personalmente también agradecer muchísimo a Sebastián, encargado del área de maracología, que ha dormido muy poco estos días, Sí. ayudando en muchísimas cosas y haciendo posible todo esto. Yo quería comentar algunos aspectos en particular que estuvimos viendo, y es que estos caracoles en guaraní, en la zona de Paraguay, todavía que se habla guaraní, les llaman yatitá. Ese nombre nosotros no lo tenemos asociado en nuestra cultura acá, y de hecho no tienen prácticamente un nombre común. La gente los encuentra en el campo, a veces, en los montes, que es donde viven, y bueno, es un caracol. Hubo un
corte cultural, ¿verdad? Acá. Y entonces, quizá nuestros indígenas también le llamaban chatita. Sabemos que a los caracoles de río grandes le llamaban Uruguay, y de ahí viene el nombre de Uruguay, algo que los uruguayos conocemos muy poco. Y en ese sentido, bueno, como la importancia de revincularnos con todas estas especies, el que hayan nombres comunes es importante, quizás le podemos llamar chatita de aquí en más. También muchas veces caracol de boca rosada o de labio rosado, pero es algo más técnico o más forzado, hay que ver, pero yo soy un gran fan además de la nomenclatura científica, también de los nombres comunes, que entiendo que ayudan mucho a que la gente se apropie en el buen sentido de la palabra, de la biodiversidad. Y bueno, ustedes tienen la ventaja de que existe el agua y que esa cultura en muchos aspectos continuó de los pueblos originarios hasta ahora. En ese sentido, también estas investigaciones antropológicas, etnozoológicas, algunas ya tienen algún tiempo y otras son muy recientes. Recién se está poniendo sobre la mesa muchas de estas cosas, como se está poniendo sobre la mesa muchos aspectos científicos, sobre la biodiversidad. A veces tenemos una falsa sensación de que ya sabemos mucho y sabemos muy poco de muchas cosas sobre la biodiversidad, sobre usos pasados, sobre su diversidad. Y este es un grupo emblemático, ¿no? Que es muy emblemático de eso. Sabemos que todas esas especies que mencionó, ella no quería profundizar mucho, pero en realidad, hasta qué punto las podemos identificar, esa es la gran importancia de su presencia aquí, que gracias a ese estudio que se está comenzando, que vamos a poder realmente a entender esa diversidad que está propuesta, pero si alguien ahora dice, ¿qué caracol es este? Podemos poco y nada responder para poderlos asociar a esos nombres. Así que, bueno, hechas estas aclaraciones, si alguien aquí tiene alguna pregunta o comentario, está presente en particular Gustavo Tavares, que es artista y que, bueno, que hace muchos años se ha vinculado desde su lado artístico en lo que es revalorizar, poner en valor y insistir en la importancia de los pueblos originarios, pero también en estos caracoles. Él tiene una conexión, así como tenía Osmar Santos con estos caracoles, tiene una colección particular, el coleccionismo de caracoles bien llevado y no abusivo en la colecta de ejemplares, es una actividad valiosa para la sociedad. Y bueno, no sé si Gustavo querés hacer algún comentario en particular, te alcanzo esta maravilla de micrófono. Sí, yo colecciono desde hace muchos años, adolescencia, es algo que hacía mi padre, y bueno, siempre me llamaron mucho la atención los caracoles terrestres, monte, de rosada, como decía, sin saber mucho, una gran confusión, porque había algo de bibliografía, pero no había imágenes, o había imágenes en blanco y negro, era muy difícil de determinar, bueno, más o menos, con las localidades. Y varias veces tuve la suerte de encontrar algunos, viajé a buscar especialmente, bueno, y también con canjes con otros coleccionistas. Bueno, ¿no? Sí, de Ecuador, Perú, de Chile, están en toda Sudamérica. Es importante la conservación de los animalitos. Muchas veces lo que estamos con muchas vacías de animales ya muertos, y a veces algunos vivos para el museo, pero la idea es conservarlo, ¿no? Y lo bueno del coleccionismo que también no necesariamente hay que sacrificar a los niños porque se coleccionan solamente las conchas, ¿no? Estando en buen estado ya es suficiente para algo. Y bueno, contento con la actividad de ella, porque
da pie a que esto empiece a investigarse más y en la sociedad agroecológica, en la cual varios colegas también tienen sus colecciones de estos artículos y en realidad llama mucho la atención, son bien interesantes. También el vínculo con los pueblos originarios y todo para investigar. Gracias. En ese sentido, el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, tiene conchillas de sitios arqueológicos que están para ser estudiadas, para ser correlacionadas, por lo que sepamos de aquí en más. Todas estas imágenes van a servir justamente para un ansiado catálogo ilustrado de los moluscos terrestres del Uruguay, que hay docenas de especies. Nosotros conocemos los caracoles de jardín, normalmente los uruguayos, pero hay muchas especies. Si hay algún argentino en la presentación, nos va a reclamar de que Austrobolus también vive en Argentina, no es solo endémico de allí, pero fue descrito originalmente de acá varias especies y de ahí ese aspecto de endemismo. Pero en realidad viven en otros lugares y son bien interesantes las especies argentinas también. Finalmente, otro comentario es que las enfermedades que ella comentó que transmite el caracol africano, que no ha invadido todavía Uruguay, puede invadir, esas enfermedades tampoco están presentes en Uruguay, pero así como pasa con varias enfermedades emergentes y por cuestiones de cambio climático, hay que monitorear, hay que estudiar, tenemos que conocer los caracoles terrestres de Uruguay y las babosas para entender estas posibles enfermedades que se transmiten. Es un tema postergado en Uruguay, con la Facultad de Veterinaria estamos empezando a trabajar, y bueno, se precisa apoyo para estudiar esta fauna que tiene muchos aspectos, de los cuales está ese aspecto potencial que esperemos que no nos agarre prevenidos ante la aparición de estas enfermedades como han aparecido otras y como ustedes tienen en Brasil. No sé si acá alguien más, algún comentario, o habilitamos, acá David quiere comentar algo. Ah, no, era para... Sí, sí. Ah, bien. Muy buena la charla. Yo tenía una consulta con respecto a lo que decían los huevos. ¿Los traen de algún lado lo que decía el calcio o usan ya lo que tienen metabolizado? Tenés que hablar más despacio, pero, Sí. pero David preguntaba sobre cómo se extrae o cálcio, como eles utilizam o cálcio para fazer os ovos, né? Não sei se você tem muito conhecimento disso, né? Mas é incorporado do ambiente das plantas que eles comem, né? Sim. E vão depositando, né? Não é que retiram da concha para colocar nos ovos. Imaginei que vinha por aí. São processos mais químicos, né, que envolvem o caracol, mas basicamente todo o cálcio que ele precisa, tanto para ele quanto para a formação dos ovos, é retirado também do ambiente. Só que ele também produz algumas substâncias como albumina, enfim, a albumina, que faz, então, a nutrição desses ovos, e então ganha uma cápsula interna para depois serem colocados para fora e enterrados. Mas o cálcio em si é basicamente do ambiente. Continuando con el... Gracias. Y continuando con el tema de los huevos, me queda la duda con respecto, entiendo que, digamos, ponen pocas puestas, sacrifican, digamos, energía y recursos en poner, digamos, esta coraza, y les sirve como una función acá de tener unidades de cría, por el estilo. Estás hablando muy rápido. ¿Cómo decías? De vuelta, decímelo a mí. Que entiendo esto de, digamos, el sacrificio energético que puede llevar a generar esa coraza y está por lo tanto con el individuos, pero veo que estos organismos se encuentran más bien en ambientes bastante húmedos,
entonces no le veo mucha relación de crear una coraza capacita. Y la próxima pregunta es, los países africanos también presentan esa característica, que digamos sea una característica muy primitiva que se relaciona a un entorno más hostil. Perguntava sobre a parte evolutiva, né, dos ovos, né, se os sacavídeos e os outros africanos também têm aquela coisa de ovo bem calcificado, que pode ser relacionado com um ambiente mais hostil, né, justamente, e realmente tem várias perguntas, são animais bastante enigmáticos, eu não sei como é isso, é uma boa pergunta, e pode ser uma coisa evolutiva que ficou no momento onde justamente evoluíram em lugares mais secos, mais hostiles, e les quedou isso a nível evolutivo, e agora no es necesario, no lo pierden ese carácter, lo tomaron en algún momento de su evolución, que estuvo vinculado a condiciones hostiles, fue una ventaja evolutiva el tener un huevo calcáreo bien resistente, y luego quedó, ¿no? No todo no todas los caracteres que tú estás viendo en evolución en facultad tienen un significado ecológico actual, sino que tienen muchas veces una explicación evolutiva distante, ¿verdad? Pero que a los efectos actuales resulta siendo positiva y sigue siendo positiva, ¿no? Hay dos preguntas en el chat. Uno preguntan sobre si la actividad ganadera es perjudicial para el desarrollo de estos caracoles terrestres. ¿Puedo responder yo? Si tem o gado, a criação do gado é prejudicial para esses animais? Pelo ambiente. Pelo ambiente acaba sendo por conta da degradação da pastagem, né? Então, esses animais acabam degradando o ambiente em si e acaba que degrada o ambiente natural da espécie. Cuando esto es justamente una ganadería muy intensiva, esto puede pasar, ¿verdad? Sobre todo si hay un mal manejo, ¿verdad?, del ganado. La ganadería extensiva en Uruguay, que esperemos que siga, no sería de gran impacto en los montes, que es donde viven acá. En Brasil ya habitan en otros ambientes y ahí puede haber otro tipo de interacciones, pero a priori es de las actividades productivas más amigables que puede existir la ganadería extensiva con este tipo de fauna, pero bueno, el principal problema es el agronegocio, la agricultura, en donde, bueno, la plantación de eucaliptus, el cortado de monte nativo para ampliar la frontera agrícola, eso pasa en general en Sudamérica, y acá también, y es uno de los principales problemas. Bueno, el talado de monte nativo para extracción de madera, las zonas que se inundan por hacer represas, es un gran problema también, las barragens en Brasil. Así que esos son algunos aspectos de conservación. Y preguntan sobre la franja bucal, Sim, dos megalobulimus, né? Tem uma função sensorial? Isso, a função é sensorial. Eles têm os dois tentáculos oculares, não são anteninhas, são os tentáculos oculares, e possuem tentáculos sensoriais. O gênero Megalobulimus, além desses tentáculos, também tem a franja que amplia a região sensorial para ele. Então, a região de rastreio acaba com a franja sendo maior do que apenas com os tentáculos. Bueno, creo que por lo que vi hay muchas felicitaciones, como era de esperar, y preguntan también... No, dije un par de comentarios de Leticia, diciendo que infelizmente en algunas tiendas religiosas de Río de Janeiro se comercian. Sim. Letícia fala que infelizmente tem esses hábitos em utilizar em lojas religiosas, né? Sim. Eu penso que também,
sendo uma atividade que possa ser de alguma forma controlada, ou inclusive ter um criadouro, né, desses animais, muitas vezes as pessoas me perguntam se pode comer esse animal, né? Se dá para... Dá. O problema com todas essas coisas, o aproveitamento, o uso desses animais vivos, é que são escassos na natureza. Então, se tivesse um criadouro, tem pessoas que não vão gostar porque não gostam de matar animais, isso é válido. Tem outras pessoas que utilizam, então aí poderiam aproveitar, né? É uma coisa a pensar sobre os criadouros dessas espécies, né? Porque essa utilização religiosa é um fato, né? E acontece, né? O criadouro para uso religioso ou até mesmo comestível, como esse animal também é utilizado, seria de grande ajuda para se conservar a espécie, né? Já que muitas vezes os animais são retirados da natureza e em várias vezes em grande quantidade. Então, nem sempre é um ou dois que acabam sendo sacrificados, mas são retirados da natureza muitos, centenas, para esse uso. Às vezes, o alimentar também. Un problema con las criaderos es que son animales que viven muchos años también, no se sabe mucho y hay poco conocimiento, ¿verdad? No crecen tan rápido como los caracoles africanos, entonces es un tema a tener en consideración. Y con respecto a tenerlos de mascota o no, también hay varias escuelas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, mejor que la gente los tenga de mascota sacados de un criadero a que los saque de la naturaleza, ¿verdad? Y ahí hay variedad de opiniones sobre todo ese tema. Sebastián hace una pregunta sobre los caracoles nativos. La mayoría son mucho más pequeños que esos. Entonces habla de, bueno, cuál sería la ventaja evolutiva. Ya ahí se nos va un poco demasiado el tema para hablar, pero es cierto que estos caracoles, los africanos y los nativos nuestros, son los caracoles más grandes del mundo a nivel terrestre, ¿no? La pregunta es ¿por qué tan grandes? Sí. Claro. ¿Por qué tan grandes? Tampoco se han hecho grandes explicaciones sobre eso. ¿Cuál es eventualmente, una conchilla más grande implica la posibilidad en ese labio de resistir a la predación, ¿verdad? También. Sí. No es tan fácil. No todo el mundo, un poco los cambanes, las comadrejas pueden comer y algunos otros, pero no son muchos los predadores que tienen y el tamaño grande podría ser una estrategia antipredatoria. Sim, não há muitos predadores desses animais. Então, grande parte ou é ave, né? Tem inclusive gavião, caramujeiro, se não me engano, que se alimenta somente disso. Mas não dos megas. Isso. Mas já tem relatos que se alimentam também. Assim? Sim. Que eles se alimentam mais de animais de água doce, como pomácia, mas eles têm relatos que eles acabam, em alguns locais, acabam também comendo os megas. E a catina. Então, a catina ainda é bom, né, porque tem esse controle. Mas, no geral, esses animais realmente não têm predadores. Alguns pequenos mamíferos também quebram a concha para se alimentar da parte mole. Mas seria uma estratégia o tamanho avantajado. Os africanos, no caso, o gênero acatina, ele é o maior caracol, né, terrestre do mundo. Nós temos o megalobolimus aqui, maior da América do Sul, e o gênero acatina do mundo. Ele pode chegar a seus 20, 25 centímetros só de concha. Bueno. ¿Hay otra pregunta? Pregunta por qué el labio tan colorido.
Às vezes, essa pigmentação ela é retirada do próprio ambiente, muitas vezes, e é característica também das espécies, pois tem algumas espécies que possuem um lábio branco, tem algumas que possuem um lábio um rosado quase que vermelho, outras que possuem um rosado bem mais claro. Então, varia também de acordo com a espécie. Acredito que não seria muito ligado à predação, né? Uma forma de evitar, por exemplo, já que esses animais ficam com essa abertura para baixo, então não estaria muito relacionado. Una vez más, nadie ha planteado el por qué Sí. y muchas veces también no todo carácter tiene una ventaja evolutiva. Hay caracteres que son porque están acompañados, el gen X que está asociado al crecimiento de la conchilla también se asocia con algo de la pigmentación casualmente y genera ese tipo de cosas. Siempre hay que pensar que no todos los caracteres tienen una explicación adaptativa en ese sentido. Esto es una respuesta elegante para decir no sabemos y no se ha planteado ninguna hipótesis de por qué algunos tienen ese labio rosado y otros no. Así que, una vez más, esta aventura recién comienza. El conocimiento científico de muchas cosas y bueno, nos gusta tener como humanos cierta seguridad de que sabemos, que conocemos, pero estamos estudiando caracoles hace muy poco tiempo en estos términos científicos, así que esto está todo muchísimo para el futuro, ¿no? Bueno, creo que estamos ahí. Les agradecemos a todos en este desafío. Hay una última pregunta de Sebastián Mátara, que también es un profesor de biología súper entusiasta, capaz en estos temas de... Súper simple. ¿Qué es un género fósil y qué importancia ecológica tiene estos caracoles? Ustedes tuvieran que explicar entre la comunidad, los especialistas, por qué es importante conservar. Hay un género fósil que ella mencionó, Eoborus, que en ese sentido es un género extinto, aparece en las calizas de Níguez, en el Paleoceno de Canelones. Hay otras especies en Brasil también. Hay não é endêmico do vocês têm lá, mas a especie tipo de aquí, sí, Eoborus charruanus, y en ese sentido es una especie fósil, un género fósil con dos especies descritas poco conocidas, pero fósiles extintas aquí hace muchos millones de años en Uruguay. Eso una cosa. Luego, la importancia de las especies no solamente hay que medirla en la importancia ecológica, en la importancia para el ambiente. Hay especies que pueden tener una función ecológica muy menor y, sin embargo, tener una relevancia evolutiva enorme. Ser los únicos que existen de toda esa línea evolutiva, ¿verdad? Pueden tener una anatomía, una fisiología única, totalmente única. ¿Cuál es la importancia ecológica del equidna o de los otros monotremata de los ornitorrincos? Quizás si sacamos el ornitorrinco y ponemos otra cosa, quizás no, pero sí hay una importancia evolutiva. Son animales únicos, producto de la evolución, y además son seres vivos que se merecen vivir y existir, independientemente de si cumplen una función, si se los come otro o no. Tienen un valor intrínseco como parte de la biodiversidad, y además es un valor evolutivo, ¿no? En este caso, contribuyen a determinados ciclos dentro del monte. Tampoco sabemos mucho. A priori no diría necesariamente que cumplen una función hiper relevante, pueden tenerla,
pero voy por ese lado que te digo de la justificación de la importancia biológica evolutiva y como valor intrínseco. No, y que además no se escucha, por eso te quería pasar. Y que además si tenemos que explicarle a alguien por qué la importancia de conservar este animal o cualquier otro, en este caso, además lo que Fernanda fue comentando, la importancia cultural, religiosa, histórica, arqueológica, digamos, social en general, que digamos, quizás la relevancia ecológica no es algo tan evidente, pero a ese otro nivel es un animal sumamente relevante y conspicuo en general dentro de la fauna de moluscos, es el más evidente de todos. Exactamente, todo lo que venimos hablando a nivel cultural, que yo ya lo tengo incorporado y lo vi como dado, es eso. O sea, los indígenas nuestros se vincularon con esos caracoles durante miles de años y somos nosotros los que los vamos a extinguir porque se les ocurre o por un mal manejo. Entonces, una vez más, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y es un caso de los tantos miles de especies de Uruguay, ¿no? La misma discusión se podría plantear, ¿no? Para tantas. ¿Qué importancia ecológica tiene un ave pequeñita que anda dentro del monte? Bueno, déjala vivir. Y te puedo detallar esos aspectos evolutivos. Es la única especie de la familia que, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido estuvieron muy bien las preguntas porque creo que dan un cierre muy bueno y nos llevan desde el aspecto específico de estos caracoles a entender y valorar la biodiversidad en general. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, espero que les haya gustado. Yo personalmente me despido, la charla va a quedar grabada en YouTube, como ha quedado grabada una anterior también sobre estrellas de mar, que podrán ver, y entonces pueden compartirla también. Le paso a Fernanda para que ella se despida. Bom, gostaria de agradecer a todos os presentes, a todos que estão pelo módulo virtual, agradecer ao Fabrício, ao Sebastião por todos esses dias, e ainda está por terminar, mas, enfim, trabalho incrível, muita coisa, e muito obrigada por todo o apoio. Muy bien, muchas gracias.